Olá, seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o funcionamento, os 7 princípios herméticos do funcionamento das pirâmides na Terra para ajudar na evolução do homem em uma transição planetária. Hoje você está aqui nesta aula, que é a 16ª aula, que é sobre o arrebatamento mencionado na Bíblia, que tem explicação científica. Então, todos esses meus trabalhos sobre a aula de hoje está ligado a uma palestra que eu realizei e que tem uma informação importante para você poder entender como que ocorre o funcionamento, ou a evolução e a levitação dos seres humanos. Então, na Bíblia fala que está assim, em Tessalonicenses, vamos lá. Tessalonicenses, o nominho complicado, né? Vamos lá. É que nem falar paralelepípedo, oh, palavrinha longa, né? Então, Tessalonicenses, mencionado, está na Bíblia, capítulo 4, versículo 15 e 17. Então, está escrito assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Tá? Então, esta informação ainda eu não vou entrar muito neste contexto do que está querendo dizer esta frase, tá? Mas tem a ver com tecnologias, mas ainda não é o momento de eu falar sobre isso. Pois dada, está lá no versículo 16, está assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Ok. O que tem a ver o arrebatamento com as trombetas de Deus, né? Aí no versículo 17 está assim: depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, as informações que estão relacionadas a partes da Bíblia sobre as trombetas, sobre o arrebatamento, foi que em 2009, quando começou as minhas canalizações, é que eu estive estudando sobre a hemorreologia. O que é hemorreologia? A hemorreologia, ela está ligada aos estudos do fluxo sanguíneo. Tá bom. Então, o que tem a ver com o arrebatamento? Então, nesse caminhar de estudar sobre o arrebatamento, hemorreologia, e como eu sou formada em terapia ortomolecular, em acupuntura, eu fiz as ligações sobre como que ocorre a levitação de um ser humano. Em 2009, eu encontrei uma pesquisa também, então eu estou juntando todas as informações. Eu encontrei uma pesquisa sobre o laboratório de propulsão eletromagnética, um estudo sobre a levitação dos ratos
laboratório em que ele fica dentro de um condutor de 7 centímetros de plástico e dentro deste cone de plástico, né, dentro deste condutor, embaixo tem um eletroímã. E ali foi posicionado um ratinho. E quando eles ligaram este eletroímã, o rato começou a levitar. É claro que existe todo um trabalho em que a NASA foi estudar esta levitação do rato com um eletroímã e como é que ele levitou. Ok. Para que serve esse estudo da NASA? Esse estudo da NASA serve para as pesquisas em relação aos astronautas quando eles estão fora do planeta Terra, em que diminui o campo eletromagnético. Então, lá eles levitam. E o que tem a ver lá com nós aqui no planeta Terra em relação ao que está escrito na Bíblia, falando sobre o arrebatamento? O arrebatamento pode ser explicado através da física, como é um outro vídeo que está lá no meu canal, no canal da Unificação das Terapias Vibracionais, aonde eu explico através da física o fluxo sanguíneo, sobre os estudos da hemorreologia e como que ocorre a levitação dos seres humanos. Então eu vou estar passando um pouco do conteúdo desta palestra que está lá no meu canal da Unificação das Terapias Vibracionais, que eu gostaria que você acessasse e desse um likezinho lá, né, para as pessoas entenderem o que é o arrebatamento. Então, nesses estudos todos que eles fizeram, os cientistas fizeram, né, com que o rato levitasse. Então eu fiquei querendo entender como é que pode ocorrer isso. O que tem a ver com o nosso sangue, que foram todas as canalizações que eu recebi. O que tem a ver com o fluxo sanguíneo? Como que ocorre isso, né? Aí tem uma outra pesquisa. Pensa bem assim, nós temos o campo magnético, né? Que através da física, a hipótese mais aceita diz que o campo magnético da Terra se origina das intensas correntes elétricas que circulam em seu interior. Tudo bem. Então, mais uma outra pesquisa. Aí veio, como eu sou formada em medicina chinesa, como que se produz os meridianos, tá? Porque os meridianos, eles são os condutores energéticos, são canais de energias, e que todo mundo sabe que nós produzimos esse campo magnético e produz toda a linha dos meridianos. Mas como é que se produz? Então, os meridianos estão ligados ao fluxo sanguíneo. Então, conforme o fluxo sanguíneo passa dentro das veias, artérias, né, e microvasos, o meridiano, o fluxo sanguíneo, como se esse daqui fosse uma veia, ao lado está os meridianos. Então, como é que se produz esta linha de energia? Quando o fluxo sanguíneo passa por dentro das veias, o atrito que o sangue vai passando pelas veias, artérias e microvasos, forma-se um campo eletromagnético, produz-se uma linha de energia que é os meridianos. Mas como que ocorre isso, né? Então, o estudo da hemorreologia, que é através da física, é o estudo do fluxo sanguíneo nas veias, ocorre o que? A levitação dos seres humanos
Como podemos evitar e o que ocorre, quais são os efeitos desta levitação. Então, agora eu vou explicar para você como se produz o meridiano, como que esse fluxo sanguíneo, que está ligado ao arrebatamento, é que aqui não tem como passar os slides, as explicações científicas que eu, através das gravações da minha palestra, você vai entender passo a passo como que ocorre a levitação, a troca iônica, a mudança do fluxo sanguíneo. Então, eu vou explicar o que é que eu encontrei sobre hemorreologia, através da física. Então, o fluxo sanguíneo, quando passa nas veias, produz a fricção, o sangue está correndo dentro das veias, produz as linhas de meridianos. Então, vamos lá. O nosso sangue, as nossas hemácias, elas têm a sua membrana, e esta membrana das hemácias, elas têm uma polaridade negativa. As veias, artérias e microvasos faz-se uma troca iônica para se produzir todos os órgãos, é como se fossem os tijolinhos que vai formar cada órgão. Então, existe um aglomeramento dessas células para produzir cada órgão. Agora, o sangue, não. Então, as células, elas fazem uma troca iônica e elas se aglomeram. O fluxo sanguíneo, o sangue, ele tem uma polaridade negativa na sua membrana, e esta polaridade negativa, quando passa com o fluxo sanguíneo, quando ele passa dentro das veias e artérias, ele não se aglomeram, eles não grudam nas paredes das veias, porque tem uma polaridade negativa, e quando ocorre o fluxo de energia da bomba de sódio e potássio, em que na parte externa fica-se uma polaridade positiva, então a polaridade negativa e positiva, a polaridade negativa se repele, tá? Então, na parte externa da célula fica negativa e na parte interna, na parte do fluxo sanguíneo também, a membrana é negativa. Então, com a nossa respiração, com o fluxo sanguíneo circulando através do bombeamento do nosso coração e com a respiração, então o sangue percorre todo o nosso corpo. O que tem a ver esse fluxo sanguíneo em que as nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tem a ver com a levitação. Então, as hemácias que têm a sua membrana polaridade negativa, com a inversão de polaridade da Terra, vai ocorrer uma inversão de polaridade no nosso fluxo sanguíneo. E as pessoas que não estiverem com o seu sangue em equilíbrio, vai ocorrer-se a levitação das pessoas. Então, o texto em que está mencionando na Bíblia, em que as trombetas irão tocar, quer dizer, são espaçonaves que irão chegar após a transição planetária. Isso parece um filme de ficção científica, mas não é realidade, para fazer-se o arrebatamento das pessoas que irão levitar. Neste vídeo, eu quero te passar uma consciência como que ocorre através da física a levitação dos seres humanos. Aqui não tem como eu explicar. Então, entra no meu canal, na Unificação das Terapias Vibracionais, que lá vai ter um vídeo, o arrebatamento, explicação da levitação dos seres humanos através da física. Lá você vai ver. Eu postei mais vídeos lá.
Eu não sei, acho que devo ter mais ou menos uns 30 e poucos vídeos no meu canal e eu trazendo muitas informações. Então, hoje eu estou passando aqui para que você acesse lá e você vai entender direitinho o arrebatamento. Agora, como que ocorre essa inversão de polaridade do fluxo sanguíneo, do sangue das nossas veias e alteração do nosso código genético para nossa evolução? Tudo isso está ligado com o quê? Com o movimento, a inversão de polaridade que é ocasionado com o trabalho que as pirâmides fazem. Elas captam toda a frequência cósmica e traz para o nosso planeta Terra, para o núcleo. E na base corre-se um rio eletrificado, que são as águas eletrificadas. E nós temos esta conexão com esta energia que passa no subsolo. Mas quem produz toda esta frequência, mudança da polaridade, são as pirâmides. E nós recebemos toda esta modificação do fluxo sanguíneo com a inversão de polaridade. Neste vídeo, lá no meu canal, também tem as terapias. Como que você vai fazer para você se reequilibrar para que não ocorra o arrebatamento? Então, o arrebatamento é muito sério, tá? E terão aqueles que não irão levitar, que mais para frente eu vou estar trazendo mais informações sobre este assunto, mas hoje é para que você tenha uma noção do que seja o arrebatamento e como que ocorre a levitação e como que nós podemos evitar isso, né? Primeiro é a alimentação, isso é a base de tudo. Vitaminas, minerais, tudo, que eu sou formada em terapia ortomolecular, então nós dependemos para que esse fluxo sanguíneo circule pelas nossas veias, artérias, né? E não haja uma aglomeração das hemácias e o fluxo sanguíneo percorra todas as veias naturalmente. E então, este é o recado de hoje, que você vai encontrar lá todas as informações científicas. Agora, como é que nós captamos toda esta frequência para ver a alteração do fluxo sanguíneo, né? A modificação da polaridade? São os meridianos, principalmente o meridiano do rim, que tem na sola do pé o R1, que fica bem nesta direção na sola do pé, e ele faz toda a captação da frequência eletromagnética que as pirâmides produzem. Trabalha-se o rim, trabalha-se as medulas, ajuda na produção dos glóbulos vermelhos, porque trabalha os nossos ossos, a medula, o cérebro, então na onde vai ocorrer uma produção maior do sangue, da produção das hemácias, mas elas terão uma outra polaridade. Hoje eu fico aqui, né, trazendo esta informação para você sobre este trabalho. É um trabalho científico, mas seria bom você assistir lá no canal Unificação, onde tem mais informações sobre o arrebatamento, que tem explicação científica. Tá? Então, acesse o canal, que é a Unificação das Terapias Vibracionais. E qualquer dúvidas, tem o meu e-mail, Instituto Fátima Zanetti, onde você vai encontrar, passar informações que você queira a respeito do arrebatamento e outras informações. E tem também, você entrar no meu site, você vai conhecer todo o meu trabalho, que é institutofatimazanetti.com, que é o meu site, e lá tem informações sobre o meu livro, A Ciência que Foi Ocultada. E neste livro explica sobre o terceiro segredo de Fátima, a preocupação de Nossa Senhora sobre a evolução
do homem na Terra e que está ligado aos 7 princípios do funcionamento das pirâmides na Terra. O site é institutofatimazanetti.com e seja bem-vindo ao grupo do Telegram, Estudo dos Mistérios. Então fica aí o convite e venha participar do grupo, tá? Que eu estarei passando muitas informações e dúvidas que você tiver também no grupo estou lá, tá? Gratidão pela presença e acesse lá a Unificação das Terapias Vibracionais para você saber sobre o arrebatamento, explicação através da física. Bom, gratidão, até a 17ª aula. Namastê.